A fim de entender esse complexo processo, é absolutamente vital um marxismo que realmente lide com as transformações e crises em curso, levando em consideração um contexto de globalização que produz uma força de trabalho cada vez mais feminina e mudanças nas relações entre homens e mulheres. Encarar o gênero como parte da questão de classe e acreditar que a liberdade de exploração acarreta automaticamente na libertação das mulheres e no fim dos papéis sexuais é um erro. Igualmente errado é pensar que se pode apagar a questão de classe por meio de discursos ideológicos que fazem do gênero o principal inimigo. O que precisamos é tentar refletir sobre a complexidade da sociedade capitalista e sua rede de relações de exploração, dominação e opressão, evitando simplificações inúteis, por mais tranquilizadoras que possam ser. Olá, Grifa fãs! Estamos aqui em mais um episódio, um livro que arremata as discussões que a gente vem fazendo nesses últimos episódios aí do Grifa sobre marxismo e feminismo. Esse livro é o Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, de Cinzia Arruzza, publicado pela Usina Editorial. E como vocês devem ter visto, o Grifa tá de cara nova, de roupa nova, de música nova, tudo novo, meu povo, só eu que continuo a mesma que véia de guerra. Eu queria agradecer imensamente a duas profissionais maravilhosas que participaram dessa reformulação do Grifinha, que coincidiu com o seu aniversário de 1 ano, gente, porque sim, o Grifa é realmente um bebê, o meu bebê. Fica o meu agradecimento infinito a Mariane Mene, que é designer e camarada de luta, pela nova identidade visual rebelde, latina, incendiária, que vocês estão vendo aí nas nossas redes sociais. E também a querida Letícia Bergamini, lá do Tradições Radicais, que compôs a trilha de abertura e outras intervenções sonoras dos nossos episódios e transformou em realidade tudo que só estava fazendo barulho aqui dentro da minha cabeça. É bom demais contar com mulheres incríveis nessa trajetória, me ajudando a construir o Grifa, e tudo isso só é possível porque você apoia o podcast financeiramente lá no nosso Apoia-se, através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. Então, se você também quer fazer parte dessa construção, por favor, vai lá em apoia.se/Grifa Podcast. Muito, 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 muito obrigada por fazer esse projeto possível. Nessa missão desse 12º episódio, comigo eu tenho aqui a Isabela Meucci e a Giovanna Marcelino, duas pesquisadoras que fazem parte da organização do primeiro Seminário Internacional de Marxismo Feminista da USP. E além disso, a gente já anunciou que o próximo Grifa Junto, o clube de leitura virtual do Grifa sobre esse livro, acontecerá no dia 30 de novembro, segunda-feira, às 20 horas. Então, para participar, fica ligadinho no nosso Instagram, onde a gente vai divulgar a ficha de inscrição para esse encontro que é gratuito e é para todos. Então vamos lá? Essa é a primeira parte do episódio 12 do Grifa Podcast e o livro é Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, de Cinzia Arruzza. E eu quero começar pedindo que Isabela e Giovanna se apresentem e apresentem pra gente também o Seminário de Marxismo Feminista, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, eu sou professora em stand-by, porque eu deixei ano passado os meus alunos para me dedicar totalmente à minha pesquisa de doutorado em ciência política na Unicamp. Lá eu também fiz o mestrado em ciência política, graduação em ciências sociais. A minha área de pesquisa é pensamento político latino-americano e a minha grande questão de pesquisa da vida é a Revolução Cubana, os seus impactos nas esquerdas, na América Latina, as contribuições, as contradições, as relações entre cultura e política, além do interesse, claro, no marxismo, que já vem de longa data, e no feminismo, que é uma preocupação teórica mais recente, mas é um posicionamento político incontornável, né? Massa, seja bem-vinda, Isa. Obrigada, Xará. Isa. Quase xará. Oi, gente, eu sou Giovanna, eu sou socióloga, sou formada em Ciências Sociais pela USP, universidade que eu também fiz o mestrado e onde eu faço atualmente o doutorado em Sociologia. A minha área de atuação de pesquisa é teoria social e teoria marxista, né, e a minha preocupação principal hoje é entender o marxismo contemporâneo, né, em especial alguns debates e projetos teóricos políticos que emergiram a partir do contexto que foi aberto nos anos 60, né? Então, por exemplo, o tema da pós-modernidade, da chamada crise do marxismo, né?
o projeto da Nova Esquerda e a emergência de alguns projetos editoriais como a New Left Review, né, que é atualmente meu objeto propriamente dito no doutorado, né, e é uma revista importante para entender a recepção e organização de uma série de debates no mundo anglo-saxão, anglófono, né. E fora isso, assim como a Isa, eu também me identifico como feminista marxista, né, e como estudiosa da história do marxismo, das ideias marxistas, eu também tenho cada vez mais tido um interesse incontornável de pensar o feminismo, né, e como o feminismo foi capaz de atualizar, renovar e ampliar o escopo de preocupações da tradição marxista ao longo do tempo, né. Então, uma tarefa que foi empenhada por uma série de gerações, desde o marxismo clássico até hoje. E apresentem também, então, o seminário, para quem não conhece. Eu sou uma... Eu vou ficar engatilhada aqui de vocês apresentarem, porque eu tava, tipo assim, ansiosíssima, eu imagino vocês, para este momento, para esse evento que foi destruído por coronavírus, né? Então, contem aí pra gente um pouco do projeto. Pois é, não, pra gente foi muito difícil essa decisão de adiar o evento, mas enfim, eu e a Isa, a gente participa justamente da organização, né, do primeiro seminário Marxismo Feminista, que ia acontecer na USP na última semana de março desse ano, né, mas por conta desse cenário todo da pandemia, a gente infelizmente teve que adiar o evento, né. E apesar dessa decisão, né, de suspender, que foi difícil para todas nós, a gente achou que era muito importante manter viva a ideia do evento, né. Então, inclusive porque a gente... a partir do evento, abriu diálogo com mais de 500 meninas e pessoas pesquisadoras que tinham se inscrito, né, no seminário para participar e estavam também muito animadas, muito engajadas, né, comprando passagens, enfim, para ir para São Paulo e tudo mais, né. E aí, por esse contexto, a gente que formou a equipe de organização, a gente optou por manter reunida e organizada, né? Mas agora a gente se autodenomina como uma coletiva, né? Não mais como equipe de organização do seminário, mas como uma coletiva, que é formada hoje por 7 pesquisadoras, né? E cada uma de nós tem formação em uma área do conhecimento, então de sociologia, política, antropologia, crítica literária. E a gente também, cada uma tem um interesse num tema de pesquisa, né? Eu e a Isa já contamos aqui um pouco dos interesses nossos, mas então a gente tem um grupo que tem interesse desde a teoria marxista e do feminismo, das questões de gênero em si, até gente que pesquisa pensamento social brasileiro, pensamento social latino-americano, a crítica cultural materialista, o neoliberalismo, os processos de financiarização, né? Então a gente é um grupo diverso internamente, mas a gente se uniu a partir de uma série de experiências, incômodos, né? E esse interesse bastante forte que é entender justamente as possíveis e necessárias relações entre o marxismo e o feminismo e a sua importância para o fazer acadêmico e o fazer político hoje, né? E nesse momento, justamente, a gente está muito empenhada num trabalho de estudo, assim como vocês aqui, né, do podcast. E a gente também está no trabalho de divulgação científica, né? A gente está tentando justamente resgatar, retomar a obra e a produção e as formulações de muitas autoras aí, marxistas feministas. E isso tem sido um processo muito bom, porque tem nos ajudado a repensar as nossas próprias pesquisas, né? Mas também o momento que a gente vive hoje, né? Então, o quanto é inegável quanto o marxismo feminista ele oferece todo um instrumental teórico para a gente entender esse momento de crise, esse momento complexo do capitalismo hoje, né? E por isso que a gente também decidiu manter organizada, porque a gente entende que é uma tarefa urgente do nosso tempo dar vazão, né, para essa abordagem marxista e feminista, né? E o legal é que nesse caminho a gente também está muito feliz de, aos poucos, conseguir aglutinar uma rede de pesquisadoras feministas e marxistas de diversas regiões do Brasil e também internacional. A gente está contando apoio de algumas pesquisadoras internacionalmente, né? E que também partilham essa visão nossa, né? 500 mulheres se interessaram em participar. Isso é muito massa, é muito legal. Que bom que vocês mantiveram a coletiva. Então, na verdade, a gente tinha que começar a parar de receber inscrições, porque já tinha dado mais de 500 e a gente começou a ficar com medo de como ia caber todo mundo na FEFELESH. Tipo, a gente tinha que dar uma forma para que isso acontecesse, né, de forma segura e tal. Enfim, a gente estava muito feliz, mas isso. A gente acabou colocando essas energias, né, na coletiva agora e no blog Marxismo Feminista, que a Gi conta um pouco da história de como nasceu. E o nosso objetivo maior é produzir hoje, divulgar materiais formativos, a gente conseguir incitar conversas com outras correntes feministas, marxistas, queer, antirracistas, pós-coloniais,
Porque a gente acredita que essas questões de gênero, atreladas às de classe, raça e sexualidade, são centrais, né, tanto para uma compreensão do capitalismo, quanto para as nossas práticas políticas e acadêmicas, né? Então, o nosso seminário ainda continua sem data para acontecer, mas vocês podem acompanhar as nossas redes, o blog, o Instagram e o Facebook, e o canal do YouTube, onde todos são marxismo feminista. A gente está fazendo lives, né, no canal do YouTube mensais com professoras, pesquisadoras feministas. A gente está buscando um diálogo também bastante diverso, né? E todas as contribuições que hoje a gente vai fazer aqui, só para vocês também saberem, a gente fez elas são fruto, né, de diálogos que a gente tem tido junto com as outras pesquisadoras, né, da coletiva. Então, aqui só para apresentar para vocês as outras pesquisadoras, né, a Bruna Della Torre, a Daniela Constanzo, Ana Flávia Badui, Beatriz Sanches e André Azevedo, que formam com a gente a coletiva. Eu também queria deixar registrado aqui o nosso super agradecimento à Isa pelo convite, pelo espaço que ela abriu de diálogo aqui. E desde o primeiro momento, do primeiro dia de nascimento do blog, a Isa está propondo essa parceria. A gente tem conversado desde então é uma parceria muito legal. A gente admira muito o Grifa e a gente espera voltar outras vezes. A casa é de vocês. Já disse aqui antes da gente abrir o microfone, a casa é de vocês, estão sempre convidadas. Pra mim é muito essa sensação mesmo, assim, de que às vezes parece que a gente tá falando de uma coisa que é o nicho do nicho do nicho do nicho, né, quando não deveria ser, quando na real a gente tá falando de uma coisa que é total, né, que é um sistema absolutamente total, mas quando a gente se encontra, assim, e vê essa possibilidade de diálogo com outras mulheres, nossa, eu só quero ser vacinada pra gente poder fazer isso pessoalmente, é só isso que eu quero. E antes de entrar no livro, eu tenho uma pergunta, porque eu sei que vão me fazer essa pergunta depois, que é, por que marxismo feminista e não feminismo marxista? Então, a gente quis cunhar um novo termo mesmo, assim, porque no começo é isso, a gente tinha uma preocupação de... que é isso, o feminismo marxista, ele tá muito em evidência atualmente nessa nova onda, etc, né? E a gente queria colocar o cunho inverso justamente para constatar como dentro do marxismo e da teoria marxista e dos espaços clássicos do marxismo era preciso cada vez mais empunhar e colocar no centro a perspectiva feminista, entendendo que a gente teve um avanço em termos políticos muito grande, né? Então é inegável como o movimento feminista hoje é uma ponta de lança, né? Mesmo na resistência e no enfrentamento aos governos de extrema-direita e todos os processos que a gente já sabe, mas dentro da teoria é um processo que ainda existe muita disputa, né? E a gente que circula um pouco nos grupos de pesquisa de marxismo, hoje, sente muito isso na pele, né? Então, a gente sabe o quanto o espaço para as mulheres discutirem a universalidade, vamos dizer assim, é uma disputa, né? Então, a gente queria também fincar um pouco essa ideia de que o marxismo feminista é algo a se construir também, né? Que, obviamente, tem relação com o feminismo marxista, mas essa inversão é para denotar esse aspecto da disputa que ainda precisa ganhar terreno, vamos dizer assim, né? Então vamos a esse livro de nossa amiga Cinzia Arruzza, que é o Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Usina Editorial. Infelizmente, esse livro tá esgotado. Mais uma vez, a gente vai fazer um episódio sobre um livro esgotado. Vocês ficaram desesperadas, né, com o episódio da Colon Time, perguntando como é que compra o livro. Gente, às vezes acontece, o que a gente pode fazer é escrever para as editoras e falar que a gente tá muito desesperado atrás desses livros para elas fazerem novas impressões dos livros pra gente, tá bom? A Usina Editorial já adiantou que pode ter uma reimpressão no início do ano que vem, então vamos ficar ligados e vamos fazer uma pressãozinha lá para rolar mesmo essa reimpressão. Esse livro ele tem 168 páginas, ele foi traduzido pela Nina Giacomini, e a gente já conhece essa senhora chamada Cinzia Arruzza lá do Feminismo para os 99%, né? Junto da Nancy Fraser e da Titi Bhattacharya, que eu já aprendi a falar o nome, depois de muito tempo de podcast eu aprendi a falar Titi Bhattacharya. E vocês, por favor, façam a lição de casa de ir lá ouvir os 2 episódios sobre o feminismo para os 99%. Mas a gente vai reapresentar a Cinzia aqui para vocês. A Cinzia Arruzza é uma feminista italiana, atualmente professora de filosofia na The New School for Social Research, na universidade que fica em Nova York.
Ela foi uma das primeiras organizadoras da Greve Internacional de Mulheres nos Estados Unidos. E ela também integra ainda o coletivo editorial Viewpoint Magazine. Segundo o currículo dela, que está no site da New School, ela estudou na Universidade de Roma Tor Vergata, na Itália. Também passou pela Universidade de Friburgo, na Suíça, e de Bonn, na Alemanha. Os interesses de pesquisa dela são a metafísica antiga e o pensamento político, Platão, Aristóteles e o neoplatonismo, que são questões que a gente não vai se aprofundar aqui hoje. Definitivamente não é esse o caminho que a gente vai seguir aqui hoje. Não estaremos nesse caminho. E a teoria marxista e o marxismo, essas sim, as nossas questões aqui. Atualmente, além do projeto sobre a República de Platão, ela também pesquisa sobre gênero, capitalismo, teoria da reprodução social e teoria de Marx da crítica da economia política. Então, acho que um dado interessante também sobre a Arusa, né, é justamente como ela trabalha sob uma tensão criativa entre trabalho teórico e prática política, né? Então, como a Isa falou, além dela ser professora e estudiosa da obra do Platão, do marxismo, a Arusa também foi por muitos anos militante da Quarta Internacional e de um partido na Itália que chama Refundação Comunista, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Arusa nas duas últimas vezes que ela veio ao Brasil, né? A primeira em 2018, em Campinas, né? Quando ela veio para o colóquio internacional Marx e Engels, que aconteceu na Unicamp, né? E essa entrevista está publicada no site da revista Movimento, que a gente pode deixar depois também, para todo mundo poder acessar. E outra vez que ela veio foi no ano passado, né, no Rio de Janeiro, em Niterói, quando ela veio também para um colóquio de Marx e marxismo que foi organizado pelo UNIEP na UF, né. E essa última entrevista eu fiz com a Bruna, né, que é outra colega nossa do marxismo feminista, e ela vai sair agora na próxima edição da revista Crítica Marxista, né. Mas o legal dessas conversas que a gente teve, né, é que deu para perceber que a Arusa, além de muito simpática, né, e ela também muito interessada na situação do movimento feminista no Brasil, ela compartilhou um pouco da origem dela. Então ela veio uma família de classe operária da Sicília, na Itália, né, e ela contou um pouco também como se deu justamente o processo de politização dela, né? Então, e como, na verdade, ela começou a trabalhar mais intensivamente com teoria marxista só em 2008, né? Por conta da própria conjuntura política, né? De crise do capitalismo, de ascenso desse novo ciclo de lutas sociais que o feminismo faz parte, né? E ela brincou justamente como hoje ela convive com essas duas especialidades que são aparentemente antagônicas, assim, né? Então ela é tanto especialista na filosofia antiga quanto no feminismo marxista, né? Nesse livro, vamos falar então do Ligações Perigosas, a Cinzia ela vai investigar as relações entre o movimento feminista, o movimento operário e a esquerda marxista ao longo de toda a sua existência, e ela vai colocando questões como: por que existe a desigualdade de gênero e qual é a relação entre essa desigualdade e o capitalismo? Ela vai trazer esses casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo já esmiuçados realmente lá desde meados do século XIX. E aqui eu vou fazer um aviso, que a gente vai passar rápido por algumas das coisas que ela vai se debruçar com mais profundidade, porque são eventos e acontecimentos dos quais a gente já tratou nos episódios anteriores. E eu fiquei muito feliz de ver que eu e Cinzia Arusa seguimos o mesmo caminho na escolha dos eventos para destacar aqui. Então, palmas para mim. Então, é um livro mesmo para conhecer as histórias e as ideias do movimento feminista e as suas aproximações com o movimento da esquerda marxista. E tem uma leitura que eu achei bastante acessível, no sentido de ser um ótimo lugar para começar, para se inteirar desses assuntos. Eu acho que a gente recebe muitas dessas perguntas, né? O que é o feminismo marxista e por onde começar a estudar? Ela dá ótimos caminhos para isso e no final, inclusive, ela faz várias sugestões de leitura Tipo, a última parte do livro, ela sugere várias leituras para cada um dos temas que ela vai trazendo ao longo do livro todo. Então, sobre isso, eu tenho uma coisa que eu bati um pouco nessa tecla na reunião que a gente teve sobre o livro na coletiva, e eu vou falar aqui um pouco. Eu acho que ele é um livro muito tranquilo para alguém que tem já alguma proximidade mínima com algum vocabulário de esquerda, sabe? Assim, um vocabulário organizativo, alguém que talvez tenha militado em algum partido, corrente, tenha estudado sobre. E eu falo isso mais porque nesses 2 primeiros capítulos que a gente vai tratar hoje,
tem alguns detalhes históricos que talvez para alguém que está iniciando uma aproximação com o feminismo, com o marxismo, talvez você tenha que dar um Google para saber um pouco mais sobre essas coisas, mas tudo bem, e eu falo isso para alinhar um pouco as expectativas, sabe? Não para afastar a leitura. Porque o texto é realmente interessante para uma aproximação e porque depois ele vai te deixar com essa vontade, inclusive com as indicações para você saber sobre tudo a mais que está ali e para além do que está ali, né? Então, é uma porta para drogas mais pesadas. Adoro. Para que depois você saiba, se aprofunde em coisas mais pesadas. Total. Mas é só para alinhar um pouco, às vezes, é isso. Quem está começando, às vezes, muito, sabe, chegou agora, muito novinho, novinha, e sabe, para não afastar essa linguagem. Então, é uma linguagem acessível, mas talvez ela possa ser para alguém que tenha alguma proximidade já com certo vocabulário. Concordo então, contigo. Aí, essa pessoa que tá caindo agora de paraquedas nesse episódio, ela vai lá ouvir toda essa temporada de 2020 do Grifa e vai aprender todo este caminho junto com a Exatamente. Tisa. Pronto, resolvido. Eu quero dizer também que eu odeio o nome desse livro, profundamente. E aí, eu fui pesquisar e falar, tipo assim, não, será que foi uma tradução equivocada? O que aconteceu? Não, foi ela mesma que deu esse livro. Então, assim, estou discordando de Tim Jaruza. Por quê, gente? Depois da gente fazer milhares de episódios sobre o fim da família, as questões relacionadas à instituição do casamento, e como isso é opressor, e como esses contratos são errados, e como eles vêm de um lugar muito bizarro. Aí a mulher me chama de casamento e divórcio, aí eu fico puta. Mas, vamos lá, o contexto ele é uma brincadeira, né, com o título de um livro famosérrimo, que é o Ligações Perigosas, que é um romance epistolar lá do século XVIII. Foi escrito pelo, não vou falar o nome certo, Pierre Clauderlot. Alguém fala francês aqui? Eu acho que é Clauderlot de Laclos, talvez seja. Esse moço. E aí também a gente tem uma peça homônima, né, que foi escrita pelo Christopher Hampton, e depois um filme, que é o que vocês devem conhecer mais. Esse filme, falar do filme, que acho que é mais conhecido, ele vai tratando das relações entre um grupo de aristocratas através de cartas, né, um romance epistolar, e na época imediatamente anterior à Revolução Francesa. Então é aquela coisa assim, aquela nobreza, riquésima, aquela coisa, aquela opulência, e eles são completamente sem escrúpulos, e eles se dedicam prazerosamente a destruir as reputações dos seus pares através de intrigas e de jogos de sedução. Tem essa pegada ao filme. Então, eu acho que o que a Tinzia trouxe aqui com esse nome pro livro é justamente essa noção de um contrato, do casamento enquanto um contrato, né? No sentido de acordos e de desacordos entre o feminismo e o marxismo, da maneira que ela vai construindo o livro. De novo aqui, só para alinhar expectativas novamente. Eu não tinha pensado nessa questão, né, do casamento, no nome do livro, apesar de também não ter curtido o nome, eu fiquei com essa coisa do filme, mas nem lembrava também do filme, qual é que era. Mas acho que você tem total razão, Isa, em toda a discussão, né, sobre casamento, instituição burguesa e tal. Esse nome é complicado ainda. Mas o que eu queria apontar é mais um pouco a questão da divisão, né, mesmo, entre casamento e divórcio, que muitas vezes para conseguir fechar com essa ideia dessas ligações perigosas dos casamentos e dos divórcios, eu acho que ela acaba te deixando muito feliz no primeiro capítulo, acreditando que tudo é possível e que é uma relação que tem tudo para dar certo. E aí no segundo você vai ficar meio triste, porque você vê que é um relacionamento tóxico muitas vezes. Então perdoa a metáfora, mas eu tô continuando aqui. Bom, essa edição brasileira, ela tem 3 prefácios. O primeiro deles é da Thalíria Petroni, que é sempre, né, uma aula de como fazer uma síntese desse conhecimento global, né, teórico, e aplicá-lo no local, no contexto brasileiro. A Thalíria, ela vai trazer, como ela faz também no prefácio do Feminismo para os 99%, dados do feminicídio no país. Então ela vai dizer que 4.500 mulheres são assassinadas por ano aqui no Brasil, em média são 13 por dia. Segundo o Atlas da Violência de 2018, a taxa de homicídios por aqui é 71% maior entre as mulheres negras do que entre as não negras.
E a taxa de homicídios de homens negros também cresceu 23% entre 2006 e 2016. E a maioria são jovens, filhos de mulheres negras. Por que ela traz tudo isso? Porque ela diz que essa desumanização de algumas vidas, ela não pode ser naturalizada e que esse casamento entre o feminismo e o marxismo, ele tem por obrigação dar conta dessa realidade. Para Talíria, ela traz todos esses dados para alertar que o feminismo ele tem que dar conta dessas questões. E ela vai chamar pelas considerações, por exemplo, da Angela Davis, essa mulher que é negra, feminista, antirracista e marxista, por mais que tentem apagar, né, esse pequeno detalhe da trajetória de Angela Davis, que, segundo ela, segundo a Talíria, ela trilhou um belo caminho para fazer esse casamento mesmo, levantando a importância fundamental de se pensar gênero, raça, classe como coisas indissociáveis, especialmente quando a gente está tratando de sociedade com uma formação baseada no escravismo, como foi no Brasil. E aí é nesse sentido também que vai o prefácio da Martina Gomes, que é uma militante feminista da executiva da Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, que vai apresentar uma perspectiva desse casamento entre marxismo e feminismo à luz do feminismo negro, localizando o feminismo negro como uma teoria e uma prática dotada de historicidade. Ela vai deixar bem claro que o conflito de classe não resume todas as contradições existentes na sociedade capitalista e que existem outros conflitos que estão articulados com a questão de classe, mas que não se iniciam nela e tampouco vão desaparecer com o fim do conflito de classe de uma maneira automática. A questão racial, para Martina, assim como o gênero e a sexualidade, ela tem suas dinâmicas específicas com o capitalismo. E para além desse feminismo negro da Angela Davis, que a Talíria já levantou e que a Martina vai levantar também, ou mesmo do Combahee River, né, que foi o coletivo norte-americano que levantou as primeiras discussões sobre a interseccionalidade, a Martina ela vai convocar as ideias da Lélia Gonzalez, vai convocar as ideias, a gente fala muito, né, de um feminismo que seja decolonial, mas às vezes nesse decolonial a gente olha muito para fora e esquece de olhar para quem está produzindo ele aqui há muito tempo, né? E a Lélia afirmava há muito tempo que o racismo ele tem que ser uma prioridade política das mulheres negras, segundo ela, porque a tomada de consciência da opressão para essas mulheres ocorre, antes de tudo, pelo racial. E aí, no terceiro prefácio, que é da Andréia de Jesus, uma advogada, educadora infantil, servidora pública afiliada ao PSOL, e ela disputou também, em 2018, as eleições para deputado estadual, ela vai ressaltar que o livro da Cinzia, ela não vai decretar um limite conceitual da investigação sobre a origem da dominação masculina e sobre a dominação de classe. Ela vai refletir um marco para os estudos do feminismo e do marxismo, indicando os elementos teóricos norteadores para a construção de qualquer perspectiva que se proponha anti-heterossexista, classista, antirracista, anti-imperialista e decolonial, e que traga mesmo uma compreensão específica sobre o feminismo. Então, aqui eu acho muito interessante destacar que os 3 prefácios eles vão contribuir muito, porque tem isso de trazer para a América Latina, para o Brasil, para o feminismo negro o debate, né? E isso potencializa muito e amplia a perspectiva da Rosa, porque cobre questões que não são colocadas por ela no livro e que trazem para esse local, trazem para questões muito nossas, né? E são muito importantes. Sim, eu concordo totalmente também com essa ponderação, porque a Rosa acaba apresentando uma história da relação entre marxismo e feminismo que está muito centrada no contexto da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, e além de não abordar justamente a questão de raça, né? Ela fala muito que ela vai abordar a questão de gênero e classe, né? E isso é uma ausência muito notável que não daria para o livro ser publicado no Brasil sem ter esse ajuste, né? O livro seria objeto de muitas críticas, né? Justamente num país como o nosso, que tem uma formação, um racismo estrutural, né? O peso do feminismo negro, né? Então, acho que é de fato muito importante os prefácios para cobrir essa lacuna, né? Com toda certeza. Por isso, acho que também a preocupação de trazer 3 visões, né? E 3 visões de mulheres negras que estudam e que, mais do que isso, militam, né? E vivem diariamente, né, essas contradições. E aí a Cinzia, ela mesma vai dizer na introdução que o objetivo desse livro é apresentar uma breve e acessível introdução sobre a relação entre o movimento das mulheres e o movimento operário e social, bem como debater os vínculos entre gênero e classe.
E aí, nos 2 primeiros capítulos, esses que a gente vai tratar nessa primeira parte do episódio, ela vai resumir algumas dessas experiências históricas importantes no processo de organização e emancipação das mulheres e também na vinculação ou no confronto desse processo com o movimento operário. E aí, nos 2 últimos capítulos, que a gente vai deixar para a parte 2, ela traz um breve panorama do debate teórico sobre a relação entre opressão sexual ou opressão de gênero e exploração, numa tentativa de destacar os problemas levantados pelas diversas linhas conceituais, além de falar de uma possível união queer entre feminismo e marxismo. E aí vale dizer que vários desses problemas permanecem sem solução até hoje. E aí eu vou citar aqui a Cinzia. A fim de entender esse complexo processo, é absolutamente vital um marxismo que realmente lide com as transformações e crises em curso, levando em consideração um contexto de globalização que produz uma força de trabalho cada vez mais feminina e mudanças nas relações entre homens e mulheres. Encarar o gênero como parte da questão de classe e acreditar que a liberdade de exploração acarreta automaticamente na libertação das mulheres e no fim dos papéis sexuais é um erro. Igualmente errado é pensar que se pode apagar a questão de classe por meio de discursos ideológicos que fazem do gênero o principal inimigo. O que precisamos é tentar refletir sobre a complexidade da sociedade capitalista e sua rede de relações de exploração, dominação e opressão, evitando simplificações inúteis, por mais tranquilizadoras que possam ser. Olá, Grifafã! Peço licença no seu episódio para fazer um breve lembrete. O Grifa Podcast é um projeto independente e autogestionado que depende da sua ajuda para continuar no ar. São mais de 30 horas de trabalho para produzir cada um desses episódios, além do estudo contínuo para trazer cada vez mais informações e discussões relevantes e atualizadas por aqui. Você pode contribuir para que esse trabalho seja remunerado e continue sendo possível através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. É só entrar em apoia.se/grifapodcast e escolher qualquer valor mensal que considerar justo. Qualquer valor mesmo ajuda demais. Sendo nosso apoiador, você participa de um grupo no Telegram e concorre em sorteios mensais de livros e outros presentinhos. Outra maneira de ajudar é através da nossa parceria com a editora Boitempo, comprando qualquer livro através do link www.boitempoeditorial.com.br/grifapodcast. O Grifa recebe uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. A gente tem também o cupom GRIFA20, que dá 20% de desconto em todos os livros do ótimo catálogo da Boitempo. Além disso, lembre-se que comentando, curtindo, compartilhando e salvando os nossos posts no Instagram, você faz com que mais pessoas conheçam e participem dessa construção coletiva com a gente. Vamos juntos? Bom, o primeiro capítulo fala sobre os casamentos e ela vai fazer um panorama histórico dos pontos de contato entre feminismo e marxismo. A começar pela passagem da Flora Tristã, sobre quem a gente tem um episódio inteirinho, então vocês vão lá assistir. Ela vai dizer, a Cinzia vai dizer que na vida e na obra da Flora, a libertação das mulheres e a libertação social, elas sempre andaram de mãos dadas, enquanto, historicamente, os exemplos da libertação feminina, eles acabavam sendo mais individuais. Naturalmente, segundo ela, se registraram vários casos na história de tentativas de conquista de autonomia e de liberdade das mulheres, né? O que também é pra gente desconstruir essa narrativa hegemônica que, meu Deus, como as mulheres eram oprimidas no passado e olha como estamos agora. Sempre houve tentativas, inúmeras tentativas de conquista dessa liberdade, dessa autonomia, e elas assumiram diversas formas, né? Desde a adesão a grupos heréticos e de exaltação religiosa, que tinham, sim, essa finalidade mais emancipatória, até a própria clausura em conventos, né, que fazia com que as mulheres não tivessem que ter os seus papéis sociais e na família e tudo mais, e pudessem viver uma vida diferente, mas o misticismo, o exercício de uma medicina ancestral, por exemplo, algumas funções sociais específicas que ficavam sempre à margem das comunidades. Porém, todas essas tentativas eram tentativas individuais de fuga da opressão e que elas assumiam formas muito diversas, claro, de acordo com a classe social a que essas mulheres pertenciam. E aí, a Revolução Inglesa e, posteriormente, a Revolução Francesa, elas criaram pela primeira vez as condições para que se começasse a pensar a libertação das mulheres em termos coletivos.
Esses ideais de igualdade, né, ainda que de um ponto de vista completamente masculino, eles diminuíram a pressão e o controle tradicionalmente exercidos sobre as mulheres e subverteram uma ordem social que até aí era considerada como completamente imutável, porque ela era fundada na religião. Então foi nessas fendas abertas pelas revoluções burguesas, né, que criaram esses espaços democráticos até então eram desconhecidos, que a ideia de uma liberdade e de uma igualdade, elas começaram a ganhar espaço e que essa igualdade, essa liberdade, elas não podiam excluir metade da população, no caso, né? As mulheres configuravam metade da população. Então é nesse contexto que vão surgindo mulheres que a gente já falou bastante aqui no Grifa, como a Olympe de Gouges, com a sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e como a Mary Wollstonecraft, com a Reivindicação dos Direitos da Mulher. A gente também tem um episódio sobre a Mary Wollstonecraft. E a obra dela, da Mary, ela inspirou a Flora Tristã. Só que 50 anos depois, né, quando chegamos à Flora, realmente teve um salto, uma mudança bastante relevante, que se abandonava um tom de denúncia moral que a Mary fazia aos homens, como se eles fossem homens malvados que tratavam mal as suas mulheres e que não davam liberdades às suas mulheres, mas que isso era errado. E aí a Flora começou realmente a ressaltar a necessidade de uma ação coletiva, não só dos homens, também das mulheres, homens e mulheres juntos, para a consciência da relação entre a exploração econômica e a opressão das mulheres. E aí, nesses anos de fermentação ideológica, né, que é como a Cinzia chama, a fermentação ideológica desse movimento operário, que ainda estava dando seus primeiros passos, a gente consegue identificar teorias utópicas de pessoas como William Thompson, o Charles Fourier e mesmo da Flora Tristã, que elas vão começar a ligar essa ideia de igualdade social e do fim de toda exploração, toda e qualquer exploração, com as questões da emancipação plena da mulher. Eu acho que é um acerto grande aí da Arusa, né? Resgatar de início já o papel da Flora Tristã, né? Porque ela é uma figura que, na verdade, mereceria ocupar um lugar de maior destaque nas propostas de historiografia do marxismo, né? Na verdade, quando a gente lê sobre história do marxismo, os livros sobre história do marxismo, a gente não vê a Flora Tristã ser tão comumente citada, né? Mesmo ela tendo sido contemporânea ao Marx, ao Engels, né? E ela já nessa época advogar pela criação de uma organização internacional que unisse os operários do mundo, né? Como a Arusa lembra, né, que está no livro dela, União Operária de 1844, né, antes mesmo do Marx e Engels criarem a ideia da Primeira Internacional, né, então geralmente se reforça muito, obviamente, as figuras do próprio Marx, do Engels, do Bebel, dos socialismos utópicos, como cânones, né, para entender esse momento do socialismo, do movimento operário, do chamado marxismo clássico. E existe essa ausência de figuras femininas como a Flora Tristã, né, e que de fato foi central para essa discussão geral, né, daquele momento no século XIX, né. E assim, obviamente, como ela foi muito uma figura importante para esse primeiro casamento entre marxismo e feminismo, né? Porque ela justamente conseguiu imprimir essa necessidade de discutir a realidade das mulheres trabalhadoras, né? E nesse contexto que a Isa muito bem colocou, né? De evidenciar esses limites do falso universalismo do feminismo burguês, né? Que nascia na esteira da Revolução Francesa, né? E aí eu acho que junto com a Flora Tristã tem outras tantas mulheres que poderiam ser mais visibilizadas, né, e que a Arusa faz esse trabalho minucioso, né, então a própria Eleanor Marx, a filha do Marx, né, a Jeanne de Rohan, teve um papel na Primeira Internacional, a Emma Patterson na Inglaterra, além de figuras que são mais conhecidas hoje, nossas, né, como a Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Kollontai, a Krupskaya, que tiveram um papel muito importante, né, na Alemanha e na Rússia, que foram de fato epicentros, né, para a criação do que hoje a gente chama de feminismo marxista. E aí a Cinzia vai fazer questão de deixar bastante claro que mesmo esse encontro, né, entre o movimento operário emergente ali e uma preocupação com a emancipação feminina, ele foi desde o começo muito difícil, muito complexo, já que eles se depararam com dois problemas coexistentes, né? Por um lado, a pouca atenção manifestada pelo feminismo burguês perante as condições das mulheres trabalhadoras e das suas necessidades específicas. E aí, por outro, a suspeita ou a indiferença com que as
as próprias operárias que participavam dos movimentos de libertação social viam as reivindicações das feministas burguesas. Então, esse feminismo liberal e burguês, né, ele gira habitualmente em torno de 2 eixos principais, girava, e vamos dizer que gira até hoje. A exigência de um acesso à educação e à cultura, né, e isso vinculado ao direito por uma carreira profissional plena, e também as demandas por direitos civis e políticos, né, com destaque ao direito ao quê, gente? À propriedade privada e à herança, vocês vejam só, mas também uma demanda que foi muito importante, que foi o direito ao voto, mas que essas demandas, muitas vezes, elas não se ligavam em nada às demandas por justiça social. E aí as mulheres burguesas, elas mostravam tranquilamente uma falta de compreensão das condições e, consequentemente, das necessidades específicas das mulheres operárias. E apesar delas compartilharem essa condição comum de opressão, né, por serem mulher, as formas dessa opressão, elas variavam significativamente de acordo com o extrato social a que elas pertenciam. Acho que aqui dá para lembrar, embora não seja citado por ela diretamente, as críticas da Rosa Luxemburgo a esse movimento feminista burguês nesse momento, né? Então, um pouco na live do marxismo feminista com a professora Isabel Loureiro, ela falou um pouco sobre como a Rosa ironizava esse movimento, né? Dizendo que a demanda dessas mulheres era ingressar na universidade, andar de bicicleta, votar nos parlamentos, ensinar floricultura e artesanato às meninas, usar roupas confortáveis e debater a melhor maneira de educar as crianças. Então, acho que dá para perceber a partir dessa ironia, né, como havia no movimento essa incompreensão mesmo da necessidade das mulheres, ao mesmo tempo que essa fala da Rosa Luxemburgo também dá pra gente entender melhor a relação ambígua que ela mantinha com o próprio feminismo, né? Na maioria dos casos, a gente tem que lembrar, essa mulher trabalhadora, ela vivia numa situação super contraditória. Ela estava completamente inserida na produção, mas isso não permitia que ela fosse independente economicamente dos homens. Elas recebiam cerca de metade do valor pago para os caras pelo mesmo trabalho e, portanto, na maioria dos casos, elas não tinham como se sustentar sozinhas. Então, o casamento, aqui nesse caso, era realmente uma necessidade. Não tinha como viver, ou elas se casavam ou elas se prostituíam. Ao mesmo tempo, por outro lado, existia uma resistência muito grande por parte do movimento operário já organizado, que era composto majoritariamente por homens, de entender essas demandas das mulheres. Primeiro porque existia uma grande parte desse movimento que não via nem a necessidade ou via com muitos maus olhos o fato das mulheres estarem trabalhando, achava que o lugar das mulheres era realmente em casa, e uma outra parte entendia que não tinha nada que separar a mulher de homem, porque se era trabalhadora, não tinha que dividir nada. Ela vai mostrar, por exemplo, que isso mudava um pouco de acordo com cada local, né? Então, na Inglaterra, o feminismo burguês, ele tentou manter um diálogo com o movimento operário, que, por sua vez, estava um pouco mais aberto às lutas feministas do que em outros lugares. E aí isso se dava porque o movimento sindical inglês ele era um pouco mais moderado, né? Ele tinha posições marxistas e revolucionárias minoritárias. E, por outro lado, porque tinha um socialismo ascendente que era baseado muito mais nessa condenação moral da alienação das relações humanas na sociedade capitalista. Então, dessa maneira, as mulheres trabalhadoras elas estavam mais expostas à hegemonia do feminismo burguês na Inglaterra, sem a possibilidade de desenvolver uma política autônoma e radical. Aí, ao mesmo tempo, lá em Paris, na ocasião da Comuna, ela vai mostrar que as mulheres elas já estavam ali completamente determinadas a mostrar a sua coragem durante os poucos meses que durou, né, a experiência da Comuna. Elas enfrentaram os soldados, elas enfrentaram as baionetas e chegaram a confraternizar com as tropas, justamente para desarticular essas ofensivas, falando com os soldados mesmo, perguntando se eles estavam a fim de matar os maridos, os filhos e as irmãs e os irmãos delas ali, contribuindo de forma decisiva para atrapalhar os planos de destruição da Comuna, uma primeira ofensiva. E aí, na verdade, depois dessa intervenção, os soldados, inclusive, decidiram amotinar-se e desafiaram seus próprios oficiais. E, apesar dos limites que eram rigorosos e de vários preconceitos que ainda estavam presentes na ação política da Comuna, várias medidas sociais e políticas elas iam claramente na direção de uma melhoria das condições das mulheres. Então, entre outras coisas, se criou uma comissão especial formada apenas por mulheres para a criação de escolas femininas, para garantir o acesso à educação. Abriram-se várias escolas técnicas, creches, oficinas que empregavam as mulheres. Mas, no entanto, a repressão não tardou em chegar para conter essas tentativas, né, mesmo que elas fossem embrionárias ainda. Então, a gente não tem como dizer como e para onde elas teriam evoluído.
Aí, na Alemanha, a Cinzia vai trazer a história da confluência entre o movimento operário e a libertação das mulheres, ligada principalmente a duas figuras-chave, o August Bebel e a Clara Zetkin. A gente falou dessas figuras longamente lá nos episódios sobre Mulher, Estado e Revolução, e tem, 5 horas de episódio, então vocês, pelo amor de Deus, vão lá ouvir tudo que a gente tem pra falar dessas pessoas. Mas a gente vai lembrar que o Bebel publicou em 1878 o livro A Mulher e o Socialismo, que denunciava a condição invisível da mulher operária e a sua dupla opressão, né, enquanto trabalhadora e enquanto mulher. E esse livro teve um impacto espantoso no debate da social-democracia alemã, e junto com a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels, que a gente também falou bastante já, foi durante muito tempo uma referência do feminismo marxista. Sobre a Zetkin, basta dizer que não é possível analisar a história do nascimento do movimento feminista socialista na Alemanha sem falar do seu trabalho incansável pela organização das mulheres. E foi graças às suas pressões que, por exemplo, o Congresso da Segunda Internacional, de 1889, votou a favor do trabalho das mulheres na indústria e também da igualdade de salário. Eu acho que é muito impressionante assim, o papel da Clara Zetkin, né? Inclusive para entender mesmo o que a gente chama de feminismo socialista revolucionário hoje, né? E eu acho que o interessante também é que, como a própria Arusa, ela ressalta de alguma forma, né, ao longo do livro, acho que a principal contribuição, né, da Zetkin não foi tanto de cunho teórico, né, porque acho que é importante também pensar um pouco que naquele momento não tinha uma teoria sobre gênero tal como a gente já tem, né, na sua complexidade hoje, né, então ela ainda não estava nesse estágio de elaboração, né, e isso foi avançar depois, né, acho que é muito visível isso nos anos 60, com a própria relação das feministas com a universidade e tudo mais, né. Mas acho que a Zetkin tem uma contribuição gigantesca em termos da tradição política, né? De organizar mulheres, pensar a organização das mulheres, de pensar uma estratégia para se organizar mulheres e essa formulação de um programa de libertação para as mulheres, né? Então ela era muito esse papel de uma dirigente política, né? E isso é uma coisa que a gente reivindica até hoje, né? Seja a agitação e propaganda, então é isso, de construir encontros auto-organizados, feministas, congressos, revistas, blogs agora, né? Como é o nosso caso, mas a gente também reivindica muito isso na defesa do programa, né? Da igualdade entre homens e mulheres, a socialização do trabalho doméstico, né? Melhores condições de trabalho, a legalização do aborto, que imagino que vocês discutiram muito mesmo nos outros episódios, né? E aí eu lembrei só, não sei se vocês chegaram a ler, mas é um texto, foi um dos primeiros textos que eu li da Clara Zetkin, que é bem acessível, tá no marxist.org, né, no Google acha fácil, mas que se chama Apenas Junto com as Mulheres Proletárias, o Socialismo Será Vitorioso, né? E nesse texto, que é um texto super acessível, ela além de, acho que, explicitar esse entusiasmo que a Arusa fala, né, de como ela era uma entusiasta, né, da organização das mulheres, né, ela acho que deixa de uma maneira muito clara, assim, qual que é a concepção do feminismo dela, né, então justamente se diferenciando desse feminismo liberal da época, porque eu acho que tem essa diferença bem clara mesmo de que a emancipação das mulheres não era uma questão só jurídica, né? Era uma questão de mudar a sociedade no seu conjunto, mudar as relações sociais, as relações de poder, o mundo do trabalho, né? Então mudar a base da sociedade, né? E eu acho que, e aí nesse texto ela fala inclusive como o direito ao voto, que era, como a Isa falava, uma reivindicação comum às mulheres da chamada, entre muitas aspas, primeira onda, né? Mas como ela tinha significados e sentidos diferentes de acordo com a classe de cada mulher. Então, nesse texto é muito didático, assim, a forma como ela explicita essa diferença, né? E eu acho que é um texto, é um manifesto quase, né? Tá no título, né? Apenas junto com as mulheres proletárias o socialismo será vitorioso, né? Então, eu acho que também é um texto de intervenção que mostra como essas feministas naquela época disputavam com o texto do movimento socialista, né? Justamente para mostrar a importância da organização das mulheres, tendo em vista que, né, acho que com o cenário da feminização do trabalho, né, como a Isa também citou, era mais constante, mais importante ainda, né, a questão de se organizar mulheres trabalhadoras para o movimento socialista, né. Então, acho que esse texto deixa isso de uma maneira muito interessante, assim. É isso. E as demandas, né, que foram surgindo nesse período, elas focavam principalmente no acesso das mulheres ao trabalho e também aos estudos, e também no seu papel social, sempre ligado à necessidade urgente da divisão do trabalho doméstico, né?
No entanto, a questão da família em si, ela raramente aparecia no centro do debate, assim também como qualquer debate sobre sexualidade ou controle de natalidade. Isso só foi acontecer lá durante a Revolução Russa mesmo, sobretudo graças à nossa amada Alexandra Kollontai, né? Que a gente também tem aqui dois episódios sobre o Grifa, também longamente falamos dessa mulher. Vocês vão ver lá o tamanho da paixão. Então, as demandas elas continuavam centradas na organização de classe das mulheres, no seu direito ao voto, enquanto as políticas sobre os aspectos sexuais elas tendiam a ser muito mais moralistas. E aí, a Tins ela vai falar diversas vezes ao longo do livro, essa é só a primeira, que apesar das limitações e dos retrocessos e também de uma reação conservadora, né, num período posterior ali da Revolução Russa, e antes das dificuldades decorrentes da Guerra Civil e do colapso da economia, tudo aquilo que a gente já falou em 5 horas de episódio do Mulher, Estado e Revolução, gente, vocês vão lá, pelo amor de Deus. Os primeiros anos da Revolução Russa para ela representaram, sem dúvida, o ponto mais alto no processo de libertação e de emancipação da mulher até os dias de hoje. Ela diz que em nenhum outro acontecimento histórico as mulheres puderam se beneficiar de tal liberdade enquanto sujeitos de pleno direito, nem puderam aproveitar a oportunidade de participar ativamente da vida política e social, de contribuir ativamente na construção de uma nova ordem social e política e de decidir finalmente questões sobre a sua própria vida. Em nenhuma época, como durante a Revolução Russa, se tinha mostrado de um modo tão claro o laço que unia e que une até hoje a emancipação e a auto-organização das mulheres ao movimento operário. E, obviamente, com a ascensão do stalinismo, esses laços depois foram completamente destruídos. Então, e aqui é muito importante o quanto ela pontua e toca nessa ferida da destruição feita pelo stalinismo, né? Eu acho essa postura muito corajosa, que é fruto também de uma aproximação dela, imagino, com o trotskismo, mas que não é uma postura tão comum na esquerda como um todo, né? Então, acho que existe uma dificuldade ainda muito grande de se fazer essa crítica a um processo que sofreu essa degeneração, que inclusive começou os retrocessos nos direitos das mulheres, né? Então é muito complicado a gente avançar no debate sobre as relações entre marxismo e feminismo se a gente não fizer essa crítica, né? E isso ela faz muito bem, acho que é super bem pontuado, e ela faz algumas vezes ao longo do livro. Ela deixa isso bastante claro várias vezes, né? Sempre tipo, a Revolução Russa foi o melhor momento, mas durou pouco, viu, galera? Se liga. Não se anima muito. Não se anima muito, exatamente. E aí ela vai trazer várias outras experiências de emancipação e resistência das mulheres, né, em outros lugares. Então ela vai falar das mulheres na Guerra Civil Espanhola. Tem um livro muito legal da editora Elefante que chama Mulheres Livres, a luta pela emancipação feminina e a Guerra Civil Espanhola, que vale a pena dar uma olhada quem se interessar bastante por esse tema. Vai falar da participação das mulheres na Revolução Chinesa, antes de chegar no que ela vai chamar de o novo feminismo, ou seja, o entendimento que a gente tem, né, de ondas do feminismo, esse feminismo ocidental e que a gente constrói dessa maneira, né? Aqui acabei de super elogiar, agora eu vou pontuar uma outra coisa. Eu acho que antes da gente falar um pouco sobre essas ondas, dá para pontuar duas questões, porque ela fala sobre a Revolução Chinesa, né? Então, primeiro, que eu sinto um certo incômodo quando ela aparece uma frase, e na página 57 ela fala assim: as condições de vida das mulheres na China pré-revolucionária não têm paralelo na história. E aí eu acho que aparece um pouco essa frase, porque é problemática, porque ela é muito enfática e parece que aparece um Oriente que é uma barbárie, né? Então, o Oriente é a barbárie, enquanto a gente no Ocidente, pouco antes, estava escravizando mulheres negras, que muito provavelmente essa sim seja a condição de opressão sem paralelo na história, né? Então, eu acho que aí, às vezes, ela fala umas frases muito enfáticas para falar sobre as condições em alguns outros locais que não sejam esses, né, esse centro ali, e que aparece dessa forma meio complicada. E o segundo ponto não é um problema, não, mas é mais uma questão que eu acho que ajuda a gente a pensar o quanto é tudo muito mais complexo, né? Então, quando ela vai falar que na China, diferente de outras regiões, tem uma reivindicação do movimento feminista pelo direito à monogamia. E aí dá um nó, né? Porque o sistema... Você fala, você lê duas vezes. E aí especialmente, né, porque o sistema de concubinato e a bigamia, como ela fala, eram os elementos de opressão feminina. E é aí que a gente vê como o peso das formações históricas específicas é muito importante também para a própria formação, para o próprio desenvolvimento do feminismo e do marxismo.
Isso é essencial pra gente não cair em nenhuma análise simplista, né? Afinal de contas, se a gente tá falando de feminismo marxista, a gente tá falando de analisar contexto histórico, né? Questões materiais. É bem isso mesmo. Muito bem pontuado. E aí, ela vai passar, então, pra essas ondas, né? Já na segunda onda do feminismo, que ela localiza lá por 1960, 1970, se afirmou e se difundiu na intersecção entre os movimentos estudantis, o novo movimento operário, as lutas da libertação nacional, os movimentos antissegregacionistas, o Black Power, a vibe geral lá dos anos 60 e 70. Então, nessa segunda onda feminista, mesmo que ela tenha correspondido também ao principal momento de divórcio entre o feminismo e o movimento operário, a gente vai ver isso mais adiante, a difusão, na força, a radicalidade da luta das mulheres e a elaboração teórica dessa luta, ela não teria sido imaginável sem esse contexto favorável criado pelos movimentos de 68 que surgiram depois. Sim, isso é muito interessante de notar, porque é isso, ao mesmo tempo que foi um momento de renovação e efervescência do feminismo, né, os anos 70 também foram um momento de um novo momento pro marxismo, né, então justamente depois da Revolução Cubana, né, com esse desenvolvimento da chamada Nova Esquerda, né, teve o retorno ao Marx nas universidades no mundo inteiro, então na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, mesmo aqui no Brasil, teve uma nova geração de ativistas e intelectuais fazendo círculos de leitura sobre o Capital e tendo esse interesse renovado pela obra do Marx, né, nesses diversos países, né, e isso se deu justamente na esteira desse radicalismo dos movimentos sociais, né, que vieram à tona nesse momento, né, e que tinham o marxismo como uma base e referência importante, né, apesar das críticas que já começavam a surgir naquele momento, né, enfim, acho que Maio de 68 é bem o retrato desse momento de efervescência dos movimentos sociais, mas também do marxismo, né. E eu acho que é importante porque o tipo de marxismo começou a ser produzido nesse momento, então é isso, a Cinza estava falando de um momento dessa primeira geração do marxismo, né, que tinha a ver com o contexto da chamada primeira onda, então, e agora é um novo momento do marxismo, uma nova geração que estava começando a trabalhar e produzir, né, a teoria marxista, e muito em oposição ao chamado marxismo oficial dos partidos comunistas, né, então eu acho que esse novo marxismo que surge nesse período é muito importante para também entender as teorias feministas que surgiram em diálogo com o marxismo, né, e essas teorias, por sua vez, como elas auxiliaram na atualização do marxismo, né, ampliando, né, justamente o escopo de preocupação do marxismo para as questões de sexualidade, de raça, né, então a Angela Davis, com certeza uma figura central, tem uma feminista britânica que se chama Juliette Mitchell, que ela faz um casamento entre feminismo e psicanálise, que é muito interessante também. A Lizzie Vogel, que é a teórica que cunhou a ideia de teoria unitária, que tanto a César Usa quanto a Titi Bhattacharya reivindicam muito, e para pensar um exemplo brasileiro, acho que também tem a Safiotti nesse momento, que representa esse casamento entre marxismo e feminismo no Brasil, né? Então, mas é de fato muito triste, voltando para o lado positivo e negativo, como a Isa estava justamente narrando, como foi à medida que esses processos, essas experiências dos anos 60 foram declinando, né, houve um crescimento de uma certa desilusão generalizada, né, em relação às experiências socialistas e da social-democracia, e uma parte considerável das feministas, né, se distanciaram da perspectiva marxista e das noções clássicas, né, do marxismo, como a noção de proletariado, revolução, partido, né, então, e é nesse contexto justamente que a Arusa aborda um pouco que se deu a emergência de vários debates, né, o debate da pós-modernidade, essa ascensão de um lexo político, imaginário político que é mais pautado nas noções de diferença, de identidade, né, e que mostram como houve uma virada no pensamento crítico da esquerda, né, com o crescimento de correntes como pós-estruturalismo, desconstrutivismo, a virada linguística, né, também, que é muito, muito presente nesse momento, que marca muito a crítica feminista nesse momento. Né. E uma das características mais marcantes dessa onda, segundo a Cinzia, foi a substituição desse contexto emancipatório baseado numa reivindicação de igualdade, né, que tinha até agora, então de uma igualdade com os homens,
E agora, o que o movimento buscava era a reivindicação da recusa dessa igualdade, justamente em nome de uma teoria da diferença. Então, exigir o direito à diferença, ela foi uma poderosa ferramenta conceitual que foi provocando uma divisão entre os movimentos sociais mistos, ou seja, os movimentos de homens e mulheres, nos quais a maioria das feministas da segunda onda já tinha se politizado, né? Então, diante disso, as mulheres começaram a sistematicamente desconstruir e criticar as estruturas políticas, sociais, culturais, para expor dentro dessas estruturas, dentro desses movimentos e tal, a sua natureza patriarcal também. E na segunda onda do feminismo, surgiram também duas contribuições centrais e importantes. A primeira foi uma teorização sobre o patriarcado como um sistema de opressão anterior ao capitalismo, e a indicação, por parte do feminismo radical, de que as relações de poder de gênero seriam a fonte de todas as formas de dominação, de opressão e de exploração. E aí, em segundo lugar, buscou-se propor uma perspectiva política que reunisse os âmbitos pessoal e político, né, era essa reivindicação de que o pessoal é político e, assim, dessa maneira, teorizar uma transformação imediata de si mesma e das formas de existência pessoal e das relações com outros homens e mulheres. Então, essa onda do feminismo, ela teve origem realmente, como a Giovana disse, nos campi das universidades e das universidades estadunidenses lá de meados dos anos 60, e uma das suas maiores fontes de inspiração foram os movimentos afro-americanos que surgiram nesse momento e desempenharam um papel central nos protestos dos Estados Unidos daquela década. O feminismo ele se apropriou de algumas das ferramentas conceituais novas que foram apresentadas por esses movimentos, como essa descoberta da diferença como um processo de afirmação e de definição da própria identidade e de uma autodeterminação na luta pela libertação. Aqui, apesar dessa relação, né, com os movimentos afro-americanos, eu acho que só para voltar um pouco na questão da divisão das ondas, né, acho que a Isa já tinha pontuado um pouco mais o quanto essas ondas, como a gente ouviu também na live da professora Renata Gonçalves lá no Marxismo Feminista, dessa divisão acabada dando pouco espaço para o feminismo negro, né? E aí, segundo a professora Renata, né, as feministas negras apontam como essas ondas acabam camuflando muitas vezes aquelas mulheres que lutaram coletivamente em levantes, revoltas, especialmente em países que não estão nesse eixo Europa-Estados Unidos, né? E aí é um pouco que a gente falou no início, que quantos prefácios ajudam um pouco a colocar e pontuar essas questões que não são colocadas pela Arusa. Então, quando ela foca, né, somente nessas ondas e acaba perdendo lugar um pouco da América Latina, do Caribe, da África. Acho que tem um pouco essa questão. Isso que você está falando me lembrou o último episódio que a gente fez sobre o feminismo decolonial. A Françoise Verger fala exatamente isso, assim, o quanto que ela abomina essa definição de ondas, até porque confinar a resistência das mulheres, a resistência histórica das mulheres nesses períodos, parece que antes disso elas nunca existiram, né? E quando milenarmente as mulheres estão aí fazendo outra coisa que não resistir, né? E aí, o segundo capítulo se chama E Divórcios. Chegamos neste momento triste. Até agora parece que estava tudo até que ok, né? Mas ela vai dizer que seria um erro a gente imaginar que o encontro entre o feminismo e o movimento operário aconteceria, assim, naturalmente, sem contradições ou sem dificuldades, né? Em primeiro lugar, como a gente já comentou, o feminismo ele surgiu originalmente de um estopim de liberdade que foi proporcionada pelas revoluções burguesas e teorizado, em primeiro lugar, pela classe média e pela classe média alta, para não dizer burguesia. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar que cada movimento operário é filho do seu tempo e que pensar que os seus membros, os seus líderes, os seus teóricos, eles estariam naturalmente livres de preconceitos, de atitudes estereotipadas, é uma grande mentira, né? É um pensamento absolutamente anacrônico. Aí, risos para que a gente pensar que hoje os nossos líderes teóricos e membros de movimentos sociais estariam livres dessas coisas, né? Outros risos nervosos nesse momento, mas enfim. Mas, por fim, ao lado desse contexto histórico maior, a gente pode acrescentar razões vindas mesmo de processos históricos específicos, como, novamente, ela vai trazer a degeneração burocrática da União Soviética e o seu impacto no movimento operário internacional. Isso é importante, não foi uma coisa pontual na União Soviética, Stalin, acabou. Teve um impacto no movimento operário internacional e na dinâmica interna dos grupos da nova esquerda nos anos de 1960 e de 1970.
E aqui eu já tinha falado um pouco no começo, e a Isa falou agora, é nesse momento do livro que você vai ficar muito mal, porque quase tudo que aquilo que é possibilitado pelos casamentos vai sendo destruído pelos divórcios, e parece que o que estava resolvido não tem mais jeito e só sobraram relações ruins mesmo. Mas, de novo, acho que é bastante importante ela pontuar também isso, embora um capítulo difícil, é importante ela pontuar esses momentos de separação, porque é aí que a gente entende onde estão os problemas e as contradições, e é aí que a gente consegue entender como fazer com que eles não se repitam, né? Exatamente. E a gente vai notando essas contradições com muita clareza se a gente observa, por exemplo, os grandes nomes do movimento operário, né? Então ela vai lá trazer que o Engels, o Bebel, que escreveram esses dois livros, né, que foram por muito tempo as grandes referências do feminismo socialista, e mesmo o Charles Fourier, que via a condição feminina como um parâmetro para medir se uma sociedade era civilizada ou não, né? E propôs uma mudança radical nos papéis sexuais. Então, tipo, tinha uns caras muito da hora, muito desconstruidões e tal. Ao mesmo tempo, a gente tinha o nosso camarada Proudhon, um dos líderes do movimento operário no século XIX, que era completamente misógino, assim, horrorosamente misógino. E essa posição misógina não era uma exceção, e não é surpreendente que a Primeira Internacional não tenha, por exemplo, considerado a possibilidade da participação das mulheres. Veja. Na verdade, a gente já viu, né? Vou citar aqui de novo, lá nos episódios sobre Mulher, Estado e Revolução, que tinha mesmo um antifeminismo operário, um movimento organizado dos homens que achavam que as mulheres tinham que continuar nas suas casas e não nas fábricas de jeito nenhum. O lugar de mulher é em casa. A gente vê vários, lendo o Mulher, Estado e Revolução, por exemplo, lendo os textos do Lenin, a gente vê, inclusive, uma qualidade bastante moralista nas coisas que ele dizia, né? Nas argumentações dele com a Kollontai e tal, enfim. Sem tentar fazer nenhuma análise muito anacrônica aqui do negócio. O fato é que, desde o início, quando o trabalho das mulheres recebia uma remuneração muito menor do que a dos homens e a taxa de emprego feminina era muito mais baixa, as mulheres elas eram vistas mesmo como uma ameaça aos trabalhadores do sexo masculino, porque elas representavam um enorme exército de reservas de mão de obra barata. Então, tipo assim, se eu posso pagar menos pra elas, por que eu tô empregando um monte de homem que é caro? Vamos empregar as mulheres que é mais barato, certo? Além disso, o emprego feminino, ele era visto como um elemento de degradação e de corrupção da família da classe trabalhadora, e, consequentemente, as posições econômicas elas estavam intimamente ligadas a uma mentalidade moralista e conservadora. Mesmo o sufrágio feminino, o voto da mulher, era objeto de debates ferozes dentro do movimento operário. Porque os homens temiam que as mulheres, já que elas tinham uma participação mais restrita no trabalho e na sociedade mesmo, devido à opressão às quais elas eram submetidas, e elas eram também mais suscetíveis à influência da religião, da superstição, das políticas conservadoras, então eles morriam de medo que, caso as mulheres pudessem votar, isso contribuiria para uma mudança à direita no terreno da política, prejudicaria os partidos socialistas. Veja bem. Pobres mulheres, né? Que não sabem o que fazem, coitadas. Bom, e aí é isso que acontece. A nossa revolução, né? E aí a Tinzia diz pra gente, mais uma vez, que esse foi o melhor momento, que esses primeiros anos da revolução foram anos sem iguais no quesito da liberdade das mulheres. Aí eu sempre espero que as pessoas ouçam esse episódio fazendo contraponto lá com Mulher, Estado e Revolução, né? Porque a gente sabe que tem um contexto aí econômico de uma União Soviética devastada pelas guerras todas e tudo mais. Mas, segundo a Tinzia, foi lá com a burocratização da União Soviética e com a vitória do stalinismo, né, que aconteceu, finalmente, o primeiro divórcio completo entre o movimento operário e os interesses e as necessidades específicas das mulheres. E aí, a partir desse momento, uma série de disposições elas foram tomadas lá, já no governo do Stalin, que destruíram tudo que tinha sido conquistado até então. Então vai da revogação dos direitos gerais, né, mas especialmente relacionados às mulheres, mas também dos homossexuais. Veio junto disso também a retomada da ideia de uma família tradicional, forte, da perpetuação desses papéis de gênero, das superstições, dos preconceitos, da opressão da mulher e de uma política extremamente paternalista. Então, eu acho que essa altura do campeonato já entendemos bem que o stalinismo significou um retrocesso mesmo, né, para as conquistas da Revolução, e, enfim.
E eu acho que é importante mesmo essa consideração de que foi uma linha política adotada pelo Stalin, né? Justamente como a Isa estava colocando, que é muito comum que as pessoas considerem o contexto econômico, de que existe uma crise econômica e por isso as feministas tiveram dificuldade de continuar, né, o plano original, né, por conta da dificuldade de dialogar com as camponesas, porque tinha dificuldade de sustentar o divórcio, né, da dependência, de manter essa linha de dependência econômica das mulheres, né, que tinham mais, nesse contexto, né, estavam mais reféns ao casamento, aos maridos, né, mas eu acho que é muito importante essa constatação de que o Stalin operou, né, e eu acho que nisso tem, e isso acho que está carregado também de um certo economicismo do stalinismo, né? Porque para ele era mais importante dedicar as questões da produção, da industrialização, da coletivização do campesinato, né? De forma que esses temas da vida cotidiana, né? E a questão da igualdade de gênero ficou para um segundo plano, né? Que não deveria ser considerado. E eu acho que aí tem muitos exemplos que acho que, obviamente, esse livro que vocês já discutiram aqui no Grifa, ele, né, a Wendy Goldman, ela narra tudo isso de uma maneira muito detalhada, né? Então, como teve, de fato, a dissolução do Departamento de Mulheres do Partido Comunista em 29, né? Essa perseguição aos homossexuais, né, também em 34, e o anúncio do novo Código da Família em 36, né? Então, mostra mesmo como foi algo encadeado, né? Não foi só uma conspiração do contexto, mas foi uma concepção política do stalinismo, né? Por que a gente está se detendo tanto, né? A União Soviética, né? Daqui a pouco vão falar que a gente é muito ortodoxa, né? E tal. Mas é porque essa degeneração da União Soviética, como ela chama, influenciou de uma forma determinante os partidos comunistas pertencentes à Terceira Internacional. E aí, a Cinzia vai mostrando em vários lugares o que aconteceu. Então, voltando lá para as mulheres da Guerra Civil Espanhola, né? As mulheres que combateram na Guerra Civil Espanhola. O Partido Comunista, ele assumiu uma posição em direta oposição aos anarquistas e colocou uma pressão sobre o ministro da Guerra, que era socialista, para liquidar a milícia onde essas mulheres lutavam. Então, o objetivo era estabelecer um exército regular único e que, claro, o único era masculino e era completamente disciplinado. E o ministro não apenas obedeceu e dissolveu a milícia, como expulsou as mulheres de qualquer papel de combate e colocou elas de volta no papel de retaguarda, né, dedicando-se só ao trabalho reprodutivo mesmo. E aí outros exemplos que ela vai dando. Alguns anos depois, em 1949, já lá na França, nossa amiga Simone de Beauvoir, ela publicou O Segundo Sexo, sob um coro nacional de indignação. Acho que tem essa coisa, né? Tipo, parece que ela publicou O Segundo Sexo e aí foi um retumbante sucesso. De repente estava todo mundo. Imagina, foi uma grande loucura. Nessa ocasião, inclusive, tinha um cara, um querido, chamado Jean Canapa, que era um intelectual e membro do Partido Comunista Francês. Ele somou a sua voz aos indignados por essa publicação, chamando o livro de uma imundície repugnante. A reação do Canapa, ela se alinhava completamente a essa cultura moralizante e respeitável, produzida pelo Partido Comunista Francês, que era fruto dessa degeneração burocrática e do giro, né, de 180 graus da Terceira Internacional. Na França, inclusive, entre 1920 e 1923, foram aprovadas leis reacionárias que proibiam o aborto e a contracepção. É aqui como uma frase da própria Simone de Beauvoir, né, de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, né? Acho que esses exemplos todos desse capítulo são um pouco isso, né? Que mostram como essas contradições entre o feminismo e o movimento operário podem levar aos piores divórcios justamente nesses momentos de crise, né? Exatamente. E as primeiras vão ser as mulheres que vão ter direitos cortados. Sim. Retirados. Eu tô começando a ficar um pouco mais simpática ao título do livro, à medida que a gente tá falando. Porque realmente, né? Tipo, são casamentos e divórcios. Tipo, as mulheres, elas se fodem independentemente se é o casamento ou se é o divórcio. Tipo, dá ruim. Então, acho que eu tô um pouco mais feliz, assim. Então, acho que fiz as pazes com a Cinzia nesse momento. São ligações perigosas. Exato. E aí é na Itália. Ela vai dizer também que a posição política do Partido Comunista sobre a condição das mulheres, ela foi fortemente influenciada não somente pelo discurso do Partido Soviético, mas por uma preocupação em manter um bom relacionamento com a população católica.
essa preocupação constante dos comunistas era mostrar que se podia, ao mesmo tempo, ser religioso e ser membro do partido, porque, afinal, na Itália, né, a Igreja Católica ela exercia uma grande influência e intervinha sempre em assuntos políticos. Ainda na Itália, o Partido Comunista promoveu por décadas uma cultura muito asfixiante, paternalista, na qual as mulheres eram sempre valorizadas como mães, como filhas ou como irmãs. E essa família ela era exaltada e defendida como uma pedra angular da sociedade. E aí isso se refletia na vida prática das pessoas, né? Os ativistas que se separavam ou revelavam comportamentos sexuais considerados, né, inadequados, que escapavam dessa moral, eles eram frequentemente convocados aos escritórios do partido ou chamados para justificar suas vidas e suas escolhas privadas. Inclusive, tem o caso clássico, né, do Pasolini, do Pier Paolo Pasolini, o diretor de cinema, que era gay e que foi expulso do partido por conta dessa falha de caráter que consideravam então. Nessa parte sobre a Itália, não tem como não lembrar muito da Helena Ferrante. Eu assim, amo! Aqui, gente, Ferrante vem Lovers. no meu podcast e fala de Helena Ferrante. Sério, eu amo. Vamos lá. Aqui, boa parte do marxismo feminista também está fechado com Helena Ferrante. Mas é muito interessante aí, não vou dar spoiler, mas vou só falar um pouquinho. Na tetralogia, né, napolitana, no 3º volume, então vou só falar isso, tem uma das personagens que trabalha numa fábrica, e aí são narrados protestos, as perseguições, as dificuldades dos partidos de esquerda e do feminismo de compreender mesmo a vida dessas mulheres operárias. Então, muitas vezes às vezes até uma romantização daquela vida, ou uma posição anti-intelectual, às vezes. E aí, ainda que, claro, o livro seja ficcional e não tenha a mesma intenção da Rosa, acho que ele ilustra brilhantemente esse divórcio acontecendo ali, né? Nos anos 60, já no finalzinho, quase 70. Mas só pra gente não perder a chance de exaltar Ferrante. Por favor. Tá tudo lá, sabe? O esquerdo macho tá lá também. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Eu odeio Nino Sarratori. Nome desse episódio: Eu odeio Nino Sarratori e Tinzi Arusa no mesmo momento. Bom, e aí, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, o movimento feminista ele estava muito ligado, como a gente já disse, a esses outros movimentos sociais da época, né? Então, dentro do movimento, as mulheres brancas, elas começaram finalmente a entrar em contato com outras mulheres que diferiam muito do estereótipo prevalente na classe média estadunidense, né? Então elas encontraram ali mulheres fortes e militantes que desempenhavam um papel fundamental na luta pelos direitos civis e cuja força não era ridicularizada na sua própria comunidade. Então essas mulheres negras do movimento pelos direitos civis, elas deram, né, para essas ativistas brancas um modelo de identificação e de inspiração. Mas as tensões elas eram ainda mais latentes, porque, por um lado, se expunha e se criticava o machismo deliberado dentro das organizações e dos movimentos sociais. E, por outro, dentro dos movimentos, dizia-se que o feminismo incitava um separatismo e o enfraquecimento das causas. Então, rolava uma completa divisão sexual dos papéis políticos dentro dessas organizações que lutavam pelos direitos humanos, em que as mulheres se concentravam em questões relacionadas às suas condições de vida feminina, tipo educação, serviços sociais, iluminação pública, dizendo que elas se sairiam melhor do que os homens nesses assuntos, né? E milhares de mulheres americanas que faziam parte dos movimentos por direitos civis, de estudantes ou contra a guerra, elas tiveram que enfrentar esse mesmo velho sexismo de sempre. Com sarcasmo, com desdém, com desprezo declarado, elas estavam frequentemente sujeitas a enfrentar esse tipo de tratamento quando elas apresentavam as suas exigências ou levantavam questões relativas à opressão específica contra as mulheres, o que resultava numa única saída, no divórcio definitivo entre o movimento feminista e os demais movimentos. Isso é muito revoltante, né? Ver como existe essa manutenção dessa lógica machista, mesmo nos círculos da nova esquerda, né? Porque geralmente a gente identifica de uma maneira muito mais imediata a reprodução dessas práticas dentro das organizações operárias, sindicais, tradicionais, né? E que até hoje, né, enfim, a gente sabe que existe ainda também a reprodução de um certo marxismo que segue, né, taxando as questões de gênero como algo menor, divisionista, identitário, pós-moderno, né?
justamente a partir de uma noção abstrata e universal do que é a revolução e do que é a classe, né, e que acaba recaindo concretamente numa representação embranquecida da classe, masculina da classe, né, industrial da classe, né. E eu acho que a Arusa pontua muito bem isso, né? Como isso também estava presente na nova esquerda, mesmo no momento que o movimento feminista estava em ebulição, né? E que tinha um crescimento do protagonismo de mulheres e esse maior questionamento sobre a dominação masculina, né? E eu acho que ainda mais assustador é justamente ver como essa lógica ainda é reproduzida hoje, né? No pleno século XXI, depois de anos e anos de muita organização das mulheres e luta das mulheres, a gente ainda, infelizmente, sente na pele o machismo, né? Seja nas organizações de esquerda, né? E eu acho que aí também tem essa manutenção dessa divisão de tarefas, divisão sexual de tarefas, né? Apesar de que eu acho que dentro do momento do feminismo que a gente está hoje, a gente está conseguindo avançar muito, né? De ter mais mulheres figuras públicas, e acho que as mulheres negras também em destaque, mas ainda é inegável que a gente tem que ter essa batalha hoje, né? E por isso tão importante e tão, né, tão valoroso é a gente reivindicar a luta das nossas predecessoras, né? Quem veio antes, mas isso também no ambiente da academia. Eu acho que por isso a gente tem muito que avançar. Assim, gente, não vai ter um episódio do Grifa que vai terminar feliz, tá? Isso já é, tipo assim, se alguém ainda ouviu o Grifa achando que eu ia apresentar uma coisa legal, não vai rolar, nunca vai rolar. É isso, é esse o momento. Então, a Tinza mostra pra gente que é nesse período que os textos fundacionais do feminismo radical eles começaram a ser publicados. Esse novo feminismo radical, ele se difundiu essencialmente entre a pequena burguesia intelectualizada e a classe média, através do nascimento de vários pequenos grupos que, na maioria dos casos, eles se dedicavam à prática da autoconsciência feminina. Então, o foco das ações ele foi transferido para os caminhos necessários para se reconhecer e, então, a partir disso, se liberar dos condicionantes masculinos que estavam enraizados profundamente na sociedade. A prioridade dessas mulheres era realizar a análise das suas próprias relações familiares, sexuais, e se acreditava que, através dessa emancipação e da transformação pessoal, você podia alcançar uma mudança mais ampla. E aí, a autora vai mostrar pra gente que, enquanto nos Estados Unidos as mulheres que faziam parte dos movimentos, elas tiveram que lidar com o sexismo desenfreado das organizações, né, dessa nova esquerda, na Itália e na França, elas já estavam, tipo, entre a cruz e a espada. Porque, de um lado, elas descobriram, assim como suas companheiras americanas, que os movimentos lá dos anos 60 e 70, eles queriam subverter tudo, né? Toda a classe, fazer a revolução, menos as relações de gênero. E do outro, o Partido Comunista francês e italiano, eles seguiam uma política conservadora rígida, sobretudo aquilo que fazia referência à autodeterminação e à liberdade das mulheres. Na França, a gente teve 3 tendências diferentes surgindo rapidamente dentro do movimento de liberação das mulheres. A primeira chamava Psicanálise Políticas, liderada pela Antoinette Fouquet, qualquer coisa assim, que recorreu amplamente à psicanálise para elaborar uma teoria fundada sobre uma definição essencialista da diferença derivada das características sexuais das mulheres. Essa corrente ela se recusava a se identificar com o feminismo, porque acreditava que as feministas, ao invés de questionar a falocracia, né, este mundo falocêntrico, elas tinham preferido assimilar as mulheres aos homens. E elas defendiam uma política separatista que rejeitasse qualquer tipo de ação ou aliança com os homens. A segunda corrente foi a do feminismo materialista, que teve a principal teórica, a Christine Delphi, que defendia a existência de uma relação de exploração entre homens e mulheres e viu o patriarcado como seu principal inimigo. E, por fim, a terceira corrente era do feminismo de luta de classes, formada principalmente pelas ativistas das organizações sindicais ou revolucionários de esquerda. Na Itália, o conflito ele foi ainda mais explosivo, primeiro por conta do feminismo radical separatista, que foi muito mais forte desde o início, e depois porque o sexismo das organizações da nova esquerda estava ainda mais enraizado, tendo uma reação muito mais hostil ao crescimento do movimento feminista, né? Esse movimento separatista ele não apenas criticava qualquer tipo de colaboração ou de aliança com as organizações mistas, mas também rechaçava qualquer intervenção política que reproduzisse formas masculinas ou envolvesse qualquer tipo de compromisso com instituições masculinas. Isso chegou ao limite de, por exemplo, o grupo da italiana Carla Lonzi, que se posicionou contra
o tema do aborto, né? Denunciando que o aborto seria mais uma forma de violência contra o corpo das mulheres. É isso mesmo. Eu tive que ler 2 vezes e fazer essa parte 2 vezes, porque parece um absurdo, mas é porque é um absurdo mesmo. Do outro lado, as organizações mistas da nova esquerda, elas se mostravam diametralmente opostas a aceitar e acolher a auto-organização das mulheres ativistas, que eram acusadas de causar divisões dentro da classe trabalhadora. E aí, ainda mais tarde, em 1977, o próprio movimento feminista sofreu uma divisão interna quando as lésbicas abandonaram os comitês, denunciando o modelo heterossexual dominante no movimento e a dificuldade em ocupar um papel de visibilidade. E esse crescimento do movimento lésbico, em muitos casos, forçou a organização separatista ao extremo, assim, passando de um nível exclusivamente político à esfera das relações interpessoais. Então elas denunciavam as contradições das feministas heterossexuais e separatistas, que ao mesmo tempo que denunciavam a dominação patriarcal, mantinham relações sexuais com homens, então elas estavam teoricamente aceitando a exploração e a dominação. Esse feminismo radical americano, ele exerceu uma influência significativa também sobre o movimento feminista britânico, mesmo que o contexto e as relações tradicionais entre o movimento feminista e o movimento operário elas fossem bastante diferentes, né, da situação dos Estados Unidos e em outros países com grandes partidos comunistas. E aí ela vai encerrando, dizendo que, de muitas maneiras, as demandas do movimento feminista coincidiram inicialmente com as dos sindicatos e se vincularam às necessidades das mulheres da classe trabalhadora. Só que, à medida que a influência do feminismo radical crescia também a separação do movimento feminista, acentuada pela dificuldade de comunicação entre as mulheres da classe trabalhadora, organizadas em sindicatos, e as mulheres do movimento feminista, que geralmente ocupavam funções intelectuais e de classe média. Eu acho que esse processo todo que a Rosa narra, né, citando esses exemplos e como aconteceu em cada país, acho que é bem... elucida bem o que é esse problema da perda de hegemonia do marxismo entre os círculos da esquerda nesse contexto que se abre depois dos anos 60, nos anos 80, 90, principalmente, que se aprofunda, né? E como a incapacidade de diálogo, por uma parte, né, houve uma incapacidade de diálogo de um tipo de marxismo, né, que acabou afastando toda uma geração de ativistas da construção da política classista, né, e que essa política poderia ser muito bem enriquecida pela crítica feminista, pelo antirracismo, pela perspectiva decolonial que estava acontecendo, né, naquele momento, né, mas houve essa cisão muito triste, né, para nós. Mas eu acho que, além disso, mostra um problema que era um problema de estratégia, né, que o movimento feminista acabou enfrentando nesse período, né? Então, a pergunta de como acabar com o machismo, né? E eu acho que nesse quesito é, de fato, muito claro que a proposta do feminismo radical, do feminismo separatista, é muito, muito distante da perspectiva marxista-socialista, né? Porque, por essa perspectiva, a luta pela emancipação das mulheres, ela só vai se realizar não no âmbito individual, né? Não cortando as picas dos caras ou fazendo escracho, né? Que, obviamente, em muitos momentos são métodos válidos, né? De explicitar atitudes machistas e tudo mais. Mas a perspectiva marxista, ela acredita muito mais de que a emancipação das mulheres vai vir da mudança social, né? Então, da estrutura econômica da sociedade, da moral da sociedade, dos costumes da sociedade, né? Então, eu acho que uma coisa legal que a Arusa deixa claro é que, como essa leitura política das feministas radicais, ela é derivada de uma compreensão teórica analítica, né, complicada, porque elas separam o capitalismo e o patriarcado como sistemas autônomos, né, então como se cada um fosse correspondente a uma forma de opressão, né, então a opressão de gênero é derivada do patriarcado, a exploração de classe econômica é derivada do sistema, o capitalismo, né. E eu acho que isso gera uma confusão muito grande até hoje, na verdade, sobre qual que é o terreno da luta política feminista, né? E quais são os métodos da luta feminista, né? Se é combater o patriarcado ou se é combater o capitalismo, né? E eu acho que no outro capítulo, no próximo capítulo, vai ficar mais claro como se dá essa relação entre capitalismo e patriarcado, que a Arusa propõe também uma leitura que se separa um pouco dessa leitura dualista de entender como sistemas apartados, né? Que gera uma má compreensão, uma leitura política também equivocada, né, ao ver dela, né? Então, é nesse clima de fim de relacionamento que vai terminar essa primeira parte mais histórica desses momentos de encontros e desencontros entre o feminismo e o movimento operário.
E aí essa primeira parte do livro, né, esses 2 capítulos que a gente viu mais aqui, eles são bem mais históricos, né? E a segunda parte do próximo episódio, com mais 2 capítulos, ela vai ser uma parte um pouco mais teórica. E aqui, de novo, para ela manter um pouco essa metáfora do casamento, acho que ela acaba também dividindo um pouco prática e teoria. O que às vezes faz com que a gente perca de vista um pouco todos os debates que estavam por trás desses momentos de união e de separação e que não ficam tão claros na nossa cabeça, né? Nesse primeiro e nesse segundo capítulo. E aí faz com que essa primeira parte seja muitas vezes uma exposição, né? São vários fatos, várias questões históricas, mas tudo isso vai ser bem mais analisado a partir da teoria, a partir nos próximos 2 capítulos, né? Que a gente vai ver no próximo episódio. E é nesse clima de fim de relacionamento, socorro, olha o gatilho, que a gente vai terminar essa parte 1 do episódio sobre ligações perigosas de Cinzia Arruzza. Eu acho que ficou bem claro, né, que a gente considera esse livro uma ótima introdução ao tema, e como a Isa disse muito bem, essa primeira parte mais histórica, a segunda parte mais teórica, então fiquem ligadinhas que a gente vai se aprofundar na parte da teoria e vai ser bem legal. E eu, particularmente, fico muito feliz de encerrar esse ciclo de episódios desse ano, né, com ele. Porque foi um período que, justamente, eu tentei mostrar aqui como que se articulam feminismo e marxismo. E porque este é um podcast sobre feminismo marxista e que usa essa ferramenta para analisar o feminismo em si, fazendo esses diálogos, como vocês disseram muito bem aqui, Giovana e Isabela, com outros tipos com outros movimentos, né? Com o movimento antirracista, com o movimento decolonial, né? Com análises decoloniais e tudo mais. Então, se fica uma lição da Cinzia, que seja essa daqui, que eu vou ler esta citação. A maneira como a compreensão das relações estabelecidas entre o capitalismo e a opressão das mulheres pode levá-las a se tornar protagonistas, capazes de construir organizações e arenas políticas nas quais possam se sentir em casa, é uma questão ainda em aberto. Algo que só poderá ser resolvido pela prática e experimentação na vida real. No entanto, o que precisamos desde o início é a disposição para voltar àquilo que é básico, não apenas em termos de teoria, mas também de organização e de política. Em nossa luta pela emancipação universal, precisamos abrir um laboratório permanente de questionamento e experimentação. Como material complementar, além de todos esses que a gente já veio citando aqui no meio do episódio, eu vou deixar lá no blog alguns vídeos da própria Cinzia Arruzza, uma entrevista no Esquerda Online sobre o livro e um bate-papo do lançamento desse livro na Tapera Taperá, que contou com minha candidata Silvia Ferraro, a Martina Gomes, que escreveu o prefácio, sem a Cinzia, tá? É só um debate sobre o lançamento. Com ela, tem também uma entrevista da Sabrina Fernandes, do Tese 11, sobre o feminismo classista, lá no Tese 11, no canal da Sabrina. E ela também fez um fio no Twitter, bem explicativo, bem interessante, que também é curtinho, assim, fácil de aprender, sobre o que é feminismo marxista. E é desses que a gente salva pra gente sempre ter à mão, sabe? Na hora de lançar essa carta numa discussão. E lá no Marxismo Feminista, logo a gente vai ter uma resenha do Ligações Perigosas. Talvez, quando esse episódio sair, talvez a resenha já esteja lá. Mas a gente pede pra Isa colocar o link aqui depois, quando ela sair. E a gente também deixa aqui o convite para vocês acompanharem os nossos materiais e as nossas indicações lá no blog, que a gente coloca novos materiais todo mês. Além de ficar de olho nas próximas lives do nosso canal do YouTube, que é Marxismo Feminista. E também seguir as nossas redes, o Facebook e Instagram, todos Marxismo Feminista. Por favor, não se esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, em que você contribui mensalmente com qualquer valor e ajuda o Grifa a continuar existindo, crescendo, ampliando, dominando o mundo. Apoia-se, então é apoia.se/grifapodcast. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento público à Giovana e à Isabela. Muito obrigada, meninas. Até o próximo episódio. A gente que agradece, Isa. Foi muito bom. A casa é de vocês. Até o próximo. É isso, então. Um beijo. Tchau.